Tivemos um pequeno problema, porém estamos de volta. Vou dar pro Paulo aqui para ele voltar. Pronto. Daqui a pouquinho ele tá voltando pra gente continuar aqui. Então, tentaram nos derrubar mais uma vez, mas estamos aqui. Esperar só o Paulo entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Para quem perdeu o início de tudo que eu falei, estamos de volta com as nossas lives. Semana que vem teremos outros profissionais conversando com a gente. E não vou perder mais tempo, vou botar logo o Paulo aqui pra gente começar a nossa conversa. E quem não segue a gente aqui no Instagram, segue. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários que a gente pede pro Paulo responder. E vamos lá, agora sim. E aí, Léo? Paulo, o modem aqui de casa tá precisando de uma massagem, Paulo. Tá precisando ser acertado aqui. Tá com De um problema. reforço. Achava que só eu tava com dor na coluna, mas acho que o bichinho tá trabalhando tanto que também travou. Tá. Pegou todo mundo de surpresa. Mas vamos lá. Então, pra galera que Vamos lá. não te conhece, queria que você se apresentasse a Fisiqualidade, um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Tá ótimo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Um prazer poder estar contribuindo de alguma forma com algumas informações que possam ajudar aí a quem está sofrendo um pouquinho nesse período de dificuldade que todos nós estamos passando. E, primeiramente, Léo, queria te agradecer pelo convite, pela iniciativa aí da live, né, sobre esse assunto que está sendo tão em pauta no momento, que de alguma forma, em todos os aspectos e idades, a gente está vendo cada vez mais as pessoas sofrendo desse mal aí, que é uma dor nas costas, que é uma coisa já muito comum, mas nesse momento está muito em evidência, né, e pegando muita gente de surpresa. Com Então, certeza. falando um pouco aí do meu lado profissional, sou fisioterapeuta, graduado em 2001, pós-graduado em fisioterapia neurológica em 2003, pós-graduado em acupuntura em 2005, especialista em RPG, terapia manual e shiatsu. E a Fisioqualidade, ela já existe há mais de 15 anos, né? Eu sou sócio fundador. E atualmente nós atuamos na Barra da Tijuca, Copacabana. Eu tenho uma equipe e procuramos fazer um trabalho bem qualificado, atendendo bem as necessidades, né? Trabalhando desde as orientações sobre as informações das patologias dos pacientes, até sempre com o objetivo de proporcionar a cura ou proporcionar o máximo de qualidade possível, né? Que aí vem até o nome Fisioqualidade, que a gente proporciona a qualidade de vida. E, com isso, a clínica oferece esse serviço de fisioterapia, traumato ortopédica e neurológica, RPG, RPG é uma das atividades que mais trabalha também, junto com a fisioterapia, a coluna vertebral e as dores nas costas, né? Essas dores muito comuns, mas cada caso é um caso, a gente faz uma avaliação fisioterapêutica para definir qual o recurso melhor a ser aplicado ao paciente para a gente poder proporcionar a cura ou o máximo de conforto, né? E é basicamente isso, né, que a gente oferece. Show de bola. E, bom, vamos começar a nossa conversa já com aquelas perguntas bem maldosas, né? Vamos lá. Muita gente aí, quer dizer, todo mundo, né, a grande maioria está no isolamento, né, desde o dia 13 de março. E muita gente foi pega de surpresa, muita gente nunca teve um escritório em casa, muita gente nunca teve um ambiente preparado para trabalhar em casa, ou seja, ficar muito tempo sentado, né, iluminação Exato. adequada, ergonomia, tudo isso. E, bom, dos principais problemas que você vê com seus pacientes, as principais reclamações, quais as principais dicas que você tem para essa galera hoje tentar não piorar, né, em relação aos problemas que já tem, as dores que ela já tem, antes, né, ou depois de procurar a sessão de fisioterapia como cura, como melhora, né, não como simplesmente para mascarar dor nem nada do gênero, porque precisa resolver, gente, não é só botar a cadeira, não é que vai resolver não, tem que tratar. Exatamente, é isso aí. Na verdade,
a dor nas costas é muito comum, né? Quem nunca teve, conhece alguém que teve, viu o sufoco, mas nesse momento está acometendo a todo mundo, quem já tinha previamente a pandemia, e todos nós nesse momento estamos sentindo nem que seja um pouquinho, por conta da mudança da rotina, mas passou um pouquinho desse sinal aí de desconforto, né? Teve uma experiênciazinha de alguma forma. E, na verdade, é um conjunto de fatores, né, que eu vou falar mais à frente, mas falando especificamente aí sobre a questão de home office, quem está trabalhando em casa, eu até venho abordando esse assunto porque muitos pacientes, até os pacientes que vinham tratando, porque estou voltando aos atendimentos agora, até alguns atendimentos online e alguns já presenciais também, né, casos mais específicos, e esse desconforto tem sido muito grande. Então tem até pacientes novos questionando, perguntando de alguma forma, tem gente que ainda não está conseguindo sair de casa por conta da logística, né, e receio também, mas eu tenho divulgado até na minha página do Instagram algumas dicas, né, de ergonomia, e falando especificamente do home office, que também não é uma coisa tão específica, porque quem está de home office foi acometido por diversas situações, porque mudou de uma hora para outra. Muitas empresas não estavam preparadas, né, para fazer com que os seus funcionários ficassem de home office, os funcionários não estavam habilitados assim, né, preparados com acessórios em casa para poder trabalhar da melhor forma possível e cautelosa. Então, de diversas formas, o desconforto vem acometendo, né? O estresse, a gente está vivendo um momento muito de incerteza muito forte a cada dia que passa. Aí o estresse emocional, medo, ansiedade, isso acarreta também muito fisicamente na musculatura, porque a gente fica muito tensionado. Então, qualquer detalhezinho que a gente vai fazer, eu dou muito esse exemplo para os pacientes que esse desconforto, dor nas costas é uma coisa muito comum. Então, quando a gente está tenso, a dor ela vem numa proporção muito maior. Às vezes a gente vai fazer uma coisa simples, pegar um copo que pesa gramas, só que a gente com o corpo tensionado faz um esforço como se fosse pegar toneladas, né? Então, o nosso corpo vai sendo prejudicado em função disso. Então, assim, voltando aí à tua pergunta, a questão do home office requer um preparo de uma cadeira ergonômica, que a cadeira adequada é o quê? Uma cadeira, que é difícil isso, até para muitas pessoas, porque às vezes tem muitas empresas, é uma coisa difícil até, tem muitas empresas que não conseguem nem na própria empresa oferecer um posto de trabalho adequado para cada funcionário, porque isso é uma coisa muito, muito abrangente, né? Mas assim, a empresa consegue proporcionar as adaptações mais adequadas possíveis, que é uma cadeira regulável, que às vezes na empresa tem cadeiras até confortáveis, mas é a mesma cadeira para o baixo e para o alto, para o gordo, para o magro, para o leve e pesado. Então, isso influencia muito, né? E, então, da melhor forma, é uma cadeira ergonômica, que você possa regular, te proporcione um ângulo de 90 graus no quadril e os joelhos também fiquem no ângulo de 90 graus e com prioridade, né? Que a cadeira tenha braço para poder apoiar o cotovelo, que isso facilita, e que a mesa também tenha uma altura em que a tela do computador fique no campo de visão, né? Que a gente não precise abaixar nem a cabeça nem levantar muito. Então isso pode ser que as pessoas não tenham muita estrutura em casa, pode fazer uma adaptação, botar um livro, porque até que você fale, não, tem que botar uma cadeira, a formação, às vezes está até difícil da pessoa sair de casa para comprar cadeira no momento desse, porque não tem nem loja fechada, não tem nem loja aberta. Se você for comprar cadeira pela internet, não vai chegar de imediato. E também, como você falou, isso também não é a cura específica, né? A cadeira, ela vai... eu venho falando até disso, sobre até uma questão preventiva, que até as pessoas que ainda não estão sentindo dor, que muitas vezes a gente paga para ver, não, eu consegui adaptar aqui, está tranquilo e tal, aí paga para ver, espera a situação acontecer, mas é importante, aqueles que não estão sentindo dor, é importante que eles tenham alguma iniciativa em relação a isso, para que a dor realmente não venha.
Então, botar uma cadeira adequada, que proporcione esse ângulo que eu falei, o teclado adequado. Outra questão também muito importante é a jornada de trabalho, porque não é só o fato da pessoa estar em casa, trabalhando em casa, que ela vai acordar, trabalhar a hora que quer e vai terminar o trabalho na hora que quer também, entendeu? Porque é fundamental ter um horário, né? Criar uma jornada, de repente, semelhante à do próprio trabalho. E isso também é uma outra coisa que acarreta, porque às vezes a pessoa está em casa e está envolvida com uma série de tarefas, né, domésticas, com os filhos estudando também online, às vezes até guerra de computador, porque até nisso pegou. Não, eu vou usar agora é meu horário, agora então que horas que eu vou pegar, não sei o quê. Aí tem reunião, às vezes, do trabalho, aí é complicado. Então, o estresse, né, esse conjunto de estresse, falta do preparo e estrutura em casa, né, o estresse que envolve medo, ansiedade, as incertezas que, nesse momento, eu acredito, né, pelo menos eu não ouvi falar que ninguém esteja em mar de rosas, tranquilo, no mínimo está com medo de pegar o coronavírus, né? Que isso já é o suficiente para a gente ficar tensionado, mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, isso tudo acarreta em alguns comprometimentos físicos, que é esse da dor nas costas. Aí, eu até sugeri alguns alongamentos, as pessoas fazerem, de certa forma, uma meditação também ajuda bastante, né? Cada um com as suas crenças também, dá uma rezadinha, dá calma também, um pouco o espírito, e já inicia a atividade de trabalho. Tudo isso contribui para que a nossa parte física esteja saudável e minimize. Agora, aqueles que também já estão sentindo dor, é importante fazer um alongamento, né? Eu até divulguei no Instagram da clínica alguns alongamentos, está até bem esclarecedor lá, as pessoas estão conseguindo seguir direitinho. Qualquer dúvida também fiquem à vontade de questionar, mas são alongamentos que devem ser feitos até no início do dia, que eu sugiro, porque se deixar para o final do dia, fica para daqui a pouco, vamos ver, acabou o dia, amanhã, se não fizer com regularidade, até que as pessoas que não estão sentindo dor vão acabar sentindo, né? E quem já está com esse desconforto leve que surgiu na pandemia, realmente, que é o assunto que a gente está abordando agora, também, de certa forma, está recente, porque, né, são 3 meses, não é um tempo tão grande. Se for um desconforto muscular, não foi já uma lesão prévia, né, à pandemia, que quando a gente fala de dor na coluna, principalmente dor lombar, é muito vasto. As causas são muito variáveis, né, são milhares de motivos. Mas esse da pandemia agora é mais por conta dessa questão mais estrutural e pegou de surpresa e misturou diversos aspectos. As pessoas que praticavam atividade física não estão praticando, aí começa a sentir a diferença. Aqueles que não praticavam, pior ainda. Entra também a má alimentação, que aumenta o peso corporal, contribui para tudo. E vem dessa forma, né? Porque até o tempo de sono também altera. Às vezes um dia acorda cedo, dorme tarde, aí no dia acorda outro horário. Por isso que é importante regrar, manter a organização, chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa. A pessoa vai de pijama quando vê já está de noite ali, aí misturou tudo, ajudou o filho, lavou louça, lavou roupa, aí volta para o trabalho. E isso vai gerando realmente uma tensão. Então, se você conseguir fazer uma programação, isso contribui bastante para a questão do desconforto, né, das costas. E é legal, assim, o pessoal tá interagindo bem aqui nos comentários, estou gostando de ver. E tiveram duas coisas aqui que me chamaram a atenção, e aí até peço desculpa para a senhora minha mãe. Oi, mãe, Nada. tudo bem? Vou falar de você, desculpa. Mas eu tô catando aqui, se eu não me engano, foi a Gisela falou e a Lisete. As duas citaram casos de dores fazendo atividades cotidianas, como varrer a casa, lavar o banheiro. E a minha mãe, desculpa mais uma vez, tá? O pessoal agora vai saber que você é toda estragada, desculpa. Mas a minha mãe, ela arrumando a cama, uma cama de casal, há muitos anos, ela instalou, ela sentiu travar, sentiu uma dor muito grande. A gente foi no médico, ela descobriu que deu uma hérnia de disco, arrumando a cama. É. Assim, uma atividade extremamente corriqueira, né, que todos nós fazemos ou deveríamos fazer todos os dias. E deu uma hernia de disco que traz dores agora até hoje. E assim, negócio bobo que todo mundo faz todo dia, não estava carregando peso,
não estava fazendo nada demais e desenvolveu um problema grave. Exatamente. Na verdade, cara, falando sobre a hérnia de disco, que é uma coisa muito comum, que a gente atende muito aqui na clínica, é uma coisa muito corriqueira realmente hoje em dia, a hérnia de disco, muita gente descobre que tem justamente nessas situações. Ou foi abaixar para pegar um negócio no chão, travou, aí a partir daí começa com desconforto. Dificilmente ela teve a hérnia de disco fazendo essa atividade simples que ela fez em casa. Provavelmente essa hérnia de disco já acompanhava ela de uma maneira silenciosa, porque é uma questão degenerativa. A partir dos 30 anos de idade, a gente já vem... Anteriormente era bastante tempo, né? Assim, era com a idade mais avançada, a partir de 50, 60. Hoje em dia aumentou muito os casos de 30 anos de idade, as pessoas já estarem apresentando, com 30 anos de idade, estarem apresentando hérnia de disco. Seja praticando esporte, que tudo mudou, né, de uma maneira muito intensa, né? A revolução industrial, as pessoas muito sentadas, trabalhando, e os impactos, assim, as diferenças acontecem de uma maneira muito extrema. Mas o que acontece? No caso da tua mãe, aí manifestou esse desconforto. Aí, antes ela não sentia nada, só que aí foi ao médico, fez provavelmente uma ressonância magnética, viu que tinha uma hérnia lá e estava apresentando desconforto. Na verdade, a hérnia de disco ela ocorre por redução dos espaços intervertebrais, né, que é entre uma vértebra e a outra, e o disco ele fica abaulado e encosta na raiz nervosa, que é a coluna vertebral, ela protege a medula, que é a estrutura mais importante do nosso corpo, que ela faz a conexão do cérebro com o resto do corpo. E dela saem as raízes nervosas, inervando os músculos, onde o cérebro elabora o movimento e a gente realiza, né? Com a contração dos músculos. E nisso, quando o disco é comprimido, ele fica abaulado e encosta em umas raízes nervosas dessa. Aí o paciente pode sentir a dor local, na região local, que isso daí envolve também, pode acontecer da mesma forma na cervical, mas no caso em questão é a lombar, aí ela pode sentir dor na lombar ou até irradiada para a perna. Que às vezes tem casos que é só irradiado para a perna, né? E aí o tratamento adequado para isso é o RPG, o que a gente mais faz aqui quando tem caso de hérnia de disco, é o RPG e a acupuntura. O RPG para a gente devolver esses espaços intervertebrais e descomprimir a coluna, e descomprimir o disco, né? E promover um alívio para o paciente. Agora, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a hérnia de disco ela não tem cura, entendeu? Dificilmente ela regride. Aí, teoricamente, não tem cura. Mas o paciente pode ficar 100% sem dor e só é recomendado que ele não pare as atividades preventivas, né? Que pode ser até o RPG mesmo, depois que ele tiver 100%, mas fazendo de maneira mais espaçada para poder evitar que a crise retorne, e praticar atividade física, porque a musculatura dá sustentação à coluna para evitar essas compressões. Mas na maioria das vezes é isso, que a gente foi criado, cara, muito... A nossa cultura é muito errada. Para você ter ideia, esses esclarecimentos que eu estou dando, que a gente vai desenvolvendo a hérnia de disco ao longo da vida, aí, um determinado momento, um movimento simples que a gente faça, a dor manifesta, mas é que a gente, quando está novo, senta errado, aí levanta da cama errado, né? Pelo menos na minha época, a gente carregava muito mochila pesada, e a estrutura corporal não foi preparada para isso. Mas aí, quando a gente está novo, a gente não sente, mas tudo isso vai contribuindo de maneira degenerativa para que haja um comprometimento na coluna. E, Paulo, me vê aqui, o pessoal, Deixa eu tô até anotando brincar as aqui. perguntas. A Lisete mãe do amigão meu, de 2 amigões, e ela é paciente também, né? Ela tá botando RPG, eu adoro. RPG eu falo para todos os pacientes. RPG é chato demais, muito chato. Mas a eficácia do tratamento é surpreendente, resolve mesmo. Eu já esclareço logo, RPG é muito chato. Mas o paciente já não sofreu impacto, entendeu? No mínimo, ele depois vai passar a gostar, como muitas vezes acontece. Mas resolve, cara, é fantástico. Eu tô anotando aqui as perguntas do pessoal, eu já tenho aqui 4 perguntas bem interessantes. E me vê aqui uma, fora da pandemia, fora do isolamento, era crescente, né, a prática do CrossFit, né? E o CrossFit é uma atividade de alto impacto,
e que Uhum. muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse esforço logo de cara, né? É, Em relação às atividades físicas em si, né, e até mesmo pessoas que estão fazendo atividades em casa, que seguem algumas dicas de profissionais ou de pessoas aqui mesmo no Instagram, elas devem ter cuidado, né, em relação às dicas que elas seguem, o que elas fazem, para não é, ter nenhum problema mais sério, ou de repente, no caso da senhora minha mãe, aflorar algo que ela já tinha, né? exatamente. Eu procuro falar que todas as atividades físicas são positivas e são bem-vindas, né? Desde que no momento adequado. Porque aqui, quando o paciente chega para tratar, quando é sedentário, eu já vou proporcionando um pouco assim, de mudança para que ele tenha iniciativa de fazer atividade física depois do tratamento. Porque isso cria, de certa forma, um estímulo até para o tratamento. Porque quando eu atendo também muitos atletas, aí quando o paciente já vem, ele já chega agoniado, querendo voltar, né, resolver de imediato, como todo ser humano quer resolver de imediato para voltar a executar a sua atividade e tal, da vida normal. Mas de modo geral, a atividade física gera um estímulo. Aquele cara sedentário fala, pô, tô doido para ficar bom então para fazer isso. Aí você já cria um objetivo, né? E aqueles que já praticam atividade física recuperam, já estão aqui ansiosos, respeitam bem o tratamento, seguem as orientações para poder retornar à atividade. Então, quando pratica atividade física, isso gera um bem tremendo, porque você previne as lesões, previne as dores, deixa o seu corpo preparado. Por exemplo, esse momento mesmo, as pessoas que praticam atividade física, né, que vinham praticando anteriormente a pandemia, provavelmente estão enfrentando, todo mundo com dificuldade, com desconforto, mas enfrentam, de certa forma, com um pouco mais de facilidade, né? Aqueles que já têm um pouco de noção de como realizar um movimento, aí quando você indica, aí já sabe como fazer, isso tudo contribui. Show. Mais uma pergunta interessante. Estou gostando das perguntas hoje. A interação está nível alto aqui. A Fernanda Montagnoli. Ela perguntou qual é a Fernandinha. diferença dos efeitos do RPG e do Pilates. E aí eu faço até um complemento. Qual é a diferença, efetivamente, entre o RPG e o Pilates? Então, o RPG, na verdade, é tratamento, né? Tem muita gente, isso aí foi até uma ótima pergunta, porque isso acontece muito, que é muito comum, eu sempre falo também com os pacientes, ainda mais aqui como a gente trabalha com diversas atividades, métodos de trabalho, às vezes você trata um paciente e aí por ele ter melhorado com aquele recurso, ele fica, né, entusiasmado e tal, aí quando ele vê alguém com aquele mesmo desconforto que ele vinha sentindo, aí ele, pô, vai lá no Paulo, faz aquela atividade tal que tu vai ficar bom, que rapidinho eu fiquei bom, não sei o quê. Aí o paciente já vem sugestionado, pô, queria fazer RPG porque o fulano fez e fez tantas sessões, não melhorava há tanto tempo, já tá legal. Aí só que cada caso é um caso, né? A gente primeiro faz a avaliação, vê qual foi a origem do problema, qual foi a causa, aí estuda, analisa e aí oferece aquela atividade específica para o paciente recuperar da melhor maneira. O Pilates, muita gente vem buscando justamente dessa maneira, como eu falei. Às vezes está com a dor na lombar, dor na coluna, e aí fala, queria fazer Pilates porque eu estou com uma dor na coluna. Aí a gente tem que saber o porquê dessa dor na coluna. Se essa dor na coluna ela vem por uma falta de alongamento, se ela vem por uma fraqueza da musculatura, se ela vem por uma hérnia de disco, alguma lesão já pré-existente. Porque a diferença entre o Pilates e o RPG é que isso é até um pouco conflitante, porque tem alguns fisioterapeutas mesmo que trabalham com o Pilates como tratamento. Mas, na verdade, o Pilates não é uma visão muito voltada para tratamento. Primeiro você tem, por exemplo, que tratar a tua lesão, vamos supor que você tem uma hernia de disco, aí você trata a sua lesão e depois você vai fazer o Pilates, que é muito bacana fazer o Pilates depois de uma lesão de hernia de disco, que eu recomendo muito, ou qualquer outra lesão, porque ainda mais na clínica que nós todos somos fisioterapeutas, a gente já entende da lesão, já dá continuidade ao processo todo, o paciente já sai do tratamento, já realiza o Pilates e previne que aquela atividade
apresente alguma recidiva, né? Aquela lesão apresente alguma recidiva. Aí o paciente apresente a recidiva, né, da lesão. Show de bola. Se vocês não entenderam, ficaram com alguma dúvida, manda que a gente tira aqui ainda. E a Gisela fez uma pergunta, Gisela Florido, ela perguntou quantas vezes por dia devemos fazer aquelas dicas de alongamento que você dá lá no Instagram da Fisioqualidade. Os alongamentos, o ideal é que faça de manhã, antes da atividade, para preparar o corpo, e no final do dia. Eu até sugeri que faça. O ideal aqui, né, mas para entrar no ouvido e sair pelo outro, que nós seres humanos a gente acaba não respeitando muitas orientações, é que se faça no final do dia, porque no final do dia a gente já está com o corpo tensionado, aí vai fazer e você relaxa. Porém, eu costumo indicar no início do dia. Por quê? Porque no início do dia você já fez seu alongamento, preparou o corpo e está mais relaxado, tirou a tensão do dia anterior, né? E já está pronto para o dia, entendeu? Porque às vezes vai lá, faz à noite, aí é aquela questão, aí todo mundo hoje em dia está bem atarefado, né? Fazendo as atividades da empregada doméstica que não está na casa, ajuda o filho e faz isso, faz aquilo, comida, está envolvido com uma série de coisas, quando vai ver, daqui a pouco eu faço, aí não faz. Se não fizer com regularidade, não adianta. Não adianta mesmo, porque isso é uma questão de ajuda. Até o autoalongamento em casa, nesse período, é mais para ter uma ajuda, para minimizar o desconforto e para quem ainda não apresenta, para prevenir o desconforto, né? Mas é difícil de você, de repente, entrar numa crise e depois reverter. Então, a ideia é fazer diariamente. Mas quem puder fazer até 2 vezes ao dia, melhor ainda. Acorda, faz, aí no final do dia faz de novo, maravilhoso. E quem está de home office, eu sugiro que bote o relógio para despertar de meia em meia hora, dá uma levantadinha, vai pegar uma água rapidinho, abaixa, fazendo aquele alongamento simples, que também está lá divulgado no Instagram, levando as mãos até os pés, sem dobrar as pernas, bem relaxado, e volta para sentar. Que isso daí já ajuda. Toda aquela tensãozinha que acumulou, aí você dá uma relaxada, porque na verdade a dor ela vem de um acúmulo de tensão. E depois que ela acumula, para você reverter fica difícil. Então o ideal é que a tensão vem um pouquinho e você já elimina. É igual um limpador de para-brisa, né? Tá chovendo ali, tu lembra? Se deixar encharcado, tu vai bater no primeiro poste. E é engraçado que quando a gente estava, né, fora do isolamento, que eu estava tentando, né, a minha rotina de atividades físicas, eu ouvia muito isso na academia de alguns profissionais, que antigamente tinha muito hábito do pessoal só falar que era para alongar depois da atividade. E aí o pessoal, não, malha, alonga antes também, para você preparar o músculo, para você se preparar, para você tirar a carga de tudo que você já está chegando de estresse na academia. E aí eu sempre fiquei meio, mas antes eu não vou gastar o músculo, não vou... Aí não, realmente o seu esclarecimento ajudou a consolidar essa ideia do antes e depois, né? Mas essa situação já é uma situação mais específica, né? Foi até bom você ter falado isso para não ter confusão da informação, porque na academia, na musculação já é diferente. Porque na época que eu da faculdade, a gente preconizava muito alongamento antes e depois, só que atualmente as pesquisas científicas já comprovaram que o alongamento deve ser feito só depois da atividade física. Atividade de intensidade, de carga, uma corrida, né, de alta intensidade, o alongamento deve ser feito só depois, porque a musculatura, se você alongar previamente uma atividade de esforço intenso, você relaxa muito o músculo, né? E depois você submete a ele a um alto impacto. Aí isso pode acarretar em lesão. Tanto que você vê jogador de futebol, por exemplo, ele dá uma aquecida, né, antes de entrar em campo com um preparador físico, esquenta o músculo, dá uma despertada e entra em campo. Aí o alongamento vem depois. Aí depois eles fazem um processo lá de relaxamento para a musculatura, justamente para prevenir as lesões e manter a qualidade da musculatura. Boa. E o Cláudio mandou uma dúvida aqui. Essa aqui, vamos lá. É mito ou verdade que a altura de uma pessoa difere no final do dia devido à compressão da coluna? A altura,
Na verdade, a altura não chega a ser um componente assim tão comprometedor, né? Porque a altura, o que eu costumo falar sempre, que a gente tem que estar com a musculatura preparada, né? Fortalecida para a nossa estrutura corporal, procurar estar com o peso corporal de acordo, que hoje em dia mudou também essa questão, antigamente tinha IMC, taxa e tal, hoje em dia a gente tem que estar com a cintura abdominal preservada, que você se estiver com a cintura abdominal muito aumentada, isso contribui muito para as dores lombares, né? Mas o alto, ele entra muito na questão do seguinte, que eu costumo até brincar, que quem é alto, ele não tem que abaixar para falar com a maioria das pessoas. Ele é alto, ele tem que ser respeitado. As pessoas têm que olhar para cima para falar com ele. Só que na maioria das vezes, pela grande maioria, ser mais baixa, ele acaba baixando, ficando numa má postura. Às vezes o próprio posto de trabalho também está inadequado, aquele exemplo que eu dei da cadeira, que se aplica muito, que às vezes a cadeira de trabalho não está preparada para isso, aí acaba inclinando muito o corpo para olhar Aí tem que fazer uma adaptação específica, né? Porque cada situação é uma, mas o fato de ser alto não contribui, assim, especificamente para gerar uma tendência a ter dor nas costas, não. Beleza. Mas acho que eu entendi a pergunta dele. Eu realmente já ouvi falar, já ouvi, não sei se é mito, não sei se é verdade, não sei se é causo, né, dos mais velhos, mas que minha avó, eu acho, ou minha bisavó, não sei. Alguém falava que se você medisse a sua altura de manhã, você seria maior do que se você medisse de noite. Exatamente. Isso então é verdade. Isso acontece porque, na verdade, é justamente pela nossa musculatura. Entendeu? Aqui, os pacientes, principalmente que estão com alguma alteração de coluna, eu meço a altura antes e depois da sessão do RPG. O RPG, ele aumenta o tamanho. Às vezes as pessoas chegam, diminuir, porque é natural você ir reduzindo, porque os espaços intervertebrais vão reduzindo. E essa questão do de manhã e de noite é porque eu mesmo passei muito por isso, porque eu anteriormente eu atendia muito em domicílio, né? Então eu rodava o dia inteiro. Aí eu dou até esse exemplo também, que é uma coisa até bacana para quem quiser seguir, que o retrovisor do carro, a gente sai de manhã cedo, né, com o corpo, né, tá tranquilo, descansado, aí você fica bem ereto, aí o retrovisor está aqui bem posicionado, aí só que no final do dia você começa a cansar e o corpo vai reduzindo, vai abaixando, a musculatura, você já não consegue proporcionar essa sustentação. E aí, se você medir, realmente está, mas é justamente por conta desse cansaço da musculatura, porque quem sustenta o corpo bem ereto é a musculatura, né? Então, por isso que o próprio RPG, ele ajuda justamente nessa manutenção. Eu foco muito atualmente no trabalho preventivo, justamente para isso, porque a gente consegue minimizar os problemas de hérnia de disco justamente a partir daí, que é a compressão. Que aí a musculatura estando preparada para isso, aí você sustenta o corpo e isso daí ajuda bastante a manter a altura. Show. E a tal daquela dor no ciático, a Marcela, pessoal aqui tá sentindo muita dor aqui, o povo tá aqui Mas é muito esgotado. comum essas questões de coluna. O ciático, as dores no ciático, assim, o que a gente tem de dica que as pessoas possam amenizar, que elas possam fazer em casa para não sentir tantas dores, pelo menos por agora? Um SOS, Então, né? por agora, assim, de SOS, quem já sabe o histórico, já sabe a origem do nervo ciático também, porque a questão do nervo ciático, antigamente, ciático, mas também tem que saber qual é a causa do comprometimento no nervo ciático, porque ela pode ser muscular, que isso está acontecendo muito atualmente, que a tensão na musculatura e junto com a fraqueza, tem um músculozinho pequenininho chamado piriforme, que o nervo ciático passa por dentro dele. E aí ele entrando em tensão, em espasmo, aí começa a comprimir o nervo ciático e gera às vezes dor irradiada. E o que é muito comum também é ter a dor do ciático pela compressão lá na coluna lombar, na raiz dele, pelo disco, né? O disco herniado encosta na raiz nervosa e tem essa dor no nervo ciático. Então, só que de imediato em casa, dá para fazer esses alongamentos,
que eu demonstrei na minha página do Instagram, @fisioqualidade, e colocar uma compressa de água morna, que pode ser colocada no início do dia e no final do dia, mas pelo menos uma vez ao dia. Isso já ajuda bastante. Boa. Então, sigam as dicas. Cuidado com a cadeira. Ah, boa. Essa cadeira aqui, quando começou a quarentena aí, que eu comecei a ficar muito mais tempo sentado, né? E a gente trabalha sentado, com o isolamento a gente teve que reduzir, quase parar o atendimento presencial nos clientes e concentrou as atividades mais online. Eu comecei a sentir muito desconforto, né? Cadeira, não estava agradando e tal. Aí eu comprei essa cadeira aqui que tem esse encosto aqui para o pescoço, tem na lombar, ela abraça o corpo todo, ela deita e tal. Ela é uma boa cadeira, é legal usar, existem melhores, Não, fiz ela é certo, fiz excelente. errado. Perfeito. Essa daí até tem muitos relatos de pessoas que compraram na pandemia essa cadeira de gamer. É de gamer, né? Ela mesmo. Isso. Tem muitos relatos das pessoas que estavam começando a sentir o desconforto, compraram a cadeira e ajudou bastante. Já minimizou justamente porque ela é bem ergonômica, né? Ela posiciona bem a tua cabeça, tem diversas regulagens, tem vários níveis aí, de nível profundidade, altura. Agora também tem que respeitar justamente essas regulagens, né? Porque às vezes a pessoa compra uma cadeira dessa, encontra uma... Porra, aqui tá bem confortável, só que às vezes está errado as regulagens, né? Então você tem que deixar o teu corpo em 90 graus, o quadril, né? E os joelhos em 90 graus. Aí você alinha, regula a cadeira a partir daí. Se for, por exemplo, uma pessoa baixa, que vai ficar muito baixa em relação à mesa, também não precisa abaixar muito, que senão vai levantar muito a mão lá no mouse e vai comprometer tudo. Aí bota um calçozinho nos pés para descansar o pé, que também isso daí é fundamental. Às vezes as pessoas não dão valor ao apoio dos pés, mas é importante também que os pés estejam no ângulo, ali no tornozelo de 90 graus. O Gustavo perguntou se alguém conhece uma cadeira gamer que não seja tão feia. Aí é difícil. Agora, outra coisa também que é importante, além da cadeira, por mais que ela promova um conforto, deixe o corpo relaxado, é importante fazer os alongamentos também para não impactar em desconforto depois e lesão. Porque a nossa rotina hoje está muito, muito diferente, né, Léo? Então, são vários fatores, o dia a dia, as pessoas não sabem, tem empresas aí que já estão organizando com os funcionários para voltar só no ano que vem. Então, a gente não sabe até quando vai normalizar, vai voltar à atividade física. Então, é importante que você tenha o máximo de cautela, respeite, até para você criar bons hábitos durante esse período. Perfeito. Deixa eu ver aqui, eu só esqueci o nome da pessoa que mandou. Caraca, muita gente mandando pergunta, eu tô até esquecendo quem tá mandando. O Silvio. Silvio Manuel Moraes. Ele perguntou se há alguma relação direta Grande de Silvio. trabalhar o core com redução, diminuição nas dores da coluna. Isso aí é importantíssimo. Que o core para quem não sabe, é a musculatura que envolve a nossa cintura pélvica, né? Está ali na região do umbigo. Então, é fundamental o trabalho específico desse grupamento muscular para minimizar as dores lombar. Porque, na verdade, os músculos que envolvem muito, que protegem a lombar, vamos dizer assim, é o abdômen e o glúteo. Né? Eles que dão a estabilidade ali, dão o controle, dão o equilíbrio na região da lombar. Quando essa musculatura está desequilibrada, essas cadeias musculares estão em desequilíbrio, isso daí favorece muito no surgimento das lesões lombares. Boa. Gustavo, vou acabar me rendendo a cadeira gamer. Olha, Gustavo, te dar uma dica aqui de quem pesquisou muito antes de comprar. Vale a pena. E se você é uma pessoa que, assim como eu, morre de calor, transpira muito, dá uma olhada em uma cadeira que seja de tecido, que aí tu pode tirar para dar uma lavada, não fica aquela nhaca de quem trabalha muito tempo e tal. Vale a pena a dica que me deram, vou passar para vocês aqui. Não vou fazer propaganda porque não estou recebendo nada para isso, então só dou a dica do tecido.
Aí a marca vocês encontram uma que seja melhor e até mesmo em termos de valor. E uma dúvida que a Gisela mandou e que também é, me vem muito aqui nesse momento, né? A fisioterapia, ela é uma atividade que ela é muito física, né? Depende muito do toque, depende de você estar com o paciente por perto. E como é que está funcionando os atendimentos online, já que é uma atividade que ela depende muito dessa parte mais visual, mais tato? Realmente. Eu realmente fiquei muito... Estava resistente, né? Que o meu trabalho, ele é muito manual, né? Eu trabalho muito com terapia manual, fisioterapia avançada. Então, é aquela coisa de mão na massa mesmo. Então, quando veio essa questão, eu falei, cara, mas vamos trabalhar online. E eu confesso também que eu sou um cara, lógico, um pouco afastado de redes sociais, mas ali o trabalho de WhatsApp, Zoom, que a gente vem usando aí com uma certa frequência, isso daí eu já dominava de certa forma, né? Mas é um mundo novo aí para todo mundo que a gente está tendo que se adaptar. E eu confesso que realmente foi surpreendente os resultados que eu venho tendo com atendimento online, porque primeiro que a questão inicialmente estava dando orientações para os pacientes que estavam sofrendo desconforto em casa, estava passando alongamento, que a gente não sabia, no início parecia que ia ser pouco tempo, né? Mas aí depois começaram a surgir as queixas, eu passava orientação, mas não é aquela mesma coisa, né? Então, eu comecei com atendimento online, aí até as idosas, pacientes que não têm muita facilidade ali com WhatsApp, que a gente faz chamada de vídeo, aí eu oriento a colocar numa posição que a gente tem uma visibilidade do corpo completo, e com isso tem vários aspectos positivos. Primeiro, o comprometimento em fazer atividade, né, para criar uma rotina. Segundo, porque eu consigo orientar o movimento correto, fazer o posicionamento, porque às vezes o paciente também fazendo trabalho sozinho, ele não tem uma orientação, às vezes ele pode estar fazendo um alongamento errado e acaba não tendo uma eficácia tão boa ou até prejudicando, né? Mas os atendimentos online estão fluindo muito bem, tendo um aproveitamento bacana. E eu já estou voltando também aos atendimentos presenciais, com toda a proteção. Estou aqui que nem um astronauta na clínica, todo com os equipamentos de proteção. Mas a gente está voltando devagarzinho, que acho que junho já deve voltar aí. Vamos torcer para que a coisa volte, que todos respeitem usando máscara, né, para que a gente consiga controlar essa pandemia. Exatamente. Outra dúvida quer dizer, não sei bem se é dúvida, né? Acho que é mais um problema comum do pessoal aqui da nossa live hoje, que eu vi muita gente falando aqui que, eu também tenho, tamo junto e tal. Foi sobre a fascite plantar. Uhum. O que é isso? Fascite plantar é uma lesão na planta do pé, né? Na sola do pé, e ela pode também ser ocasionada por diversos motivos ali. Na mulher é muito, muito recorrente por conta do uso de salto alto, que hoje até está minimizando, só que a mulher, ela saiu do salto alto, saiu de um problema e foi para o outro, né? Saiu do salto alto e foi para a rasteirinha. Então a fáscia é uma região, uma estrutura ali na musculatura que ela acaba sendo muito tensionada, né? E excesso de estímulo nela gera essa inflamação, que aí a fascite plantar ela também está muito relacionada ao esporão de calcânio. A fascite plantar ela fica mais ou menos no meio do pé, ela ocorre, que a fascia plantar ela vai ali na parte da frente do pé até um pouco antes do calcanhar, né, do osso calcâneo. Então, dali para trás, na região do osso calcâneo, né, no calcanhar mesmo, é onde surge o esporão. Então, fica uma situação, às vezes, de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, às vezes generalizam também, tanto o esporão como a fascite plantar propriamente, ambos são diagnosticados como fascite, né? Mas tem um pouco de diferença entre essas regiões do pé. Só que aí a pessoa pode sentir nessa parte da frente do pé, que é a fascite, só que às vezes vai aliviar a dor na frente do pé e acaba gerando o esporão, que joga a carga do pé, do peso corporal todo para o calcânio e gera o esporão, que é uma calcificaçãozinha, e acaba comprometendo, gera uma calcificação pontiaguda no osso calcâneo e que dá como se fosse uma beliscada no músculo
e incomoda, que é uma doideira. E é difícil, até um pouco chato o tratamento, porque a pessoa não tem como ter um descanso, né? A gente anda o tempo todo, então por mais que o paciente venha tratar, aí quando sai tem que caminhar, o peso corporal está ali o tempo todo, é um pouquinho chato. Não, Aí tem que ter muito cuidado, pode acontecer com excesso de corrida, o pé muito cavo, pé plano, uso de sapato inadequado. o povo tá aqui nos comentários falando que já teve, que dói muito, que só com fisioterapia resolver. Tem gente aqui que falou, a Lisete falou que você mandou ela jogar no lixo todas as rasteirinhas, Paulo. Pô. Exatamente. Tênis. Não combina, mas tem que usar o que é melhor, senão não recupera. Nem sempre o mais bonito é o que vai fazer bem, né? Exatamente. E tem uma dúvida aqui que o Anderson, nosso amigo fotógrafo, me enviou, que nesse momento eu também acho bem pertinente, né? E aí a gente vai fazer praticamente 16 horas, um terço, 2 terços do nosso dia, né? A gente falou do trabalho, né? 8 horinhas sentado trabalhando, mas também tem aquela outra recomendação das 8 horas de sono que eu nunca consegui cumprir, né? Acho que Exatamente. quem consegue cumprir, muito parabéns, depois me ensina que eu não consigo. Mas a gente sabe que também, né, o colchão, naquelas 8 horas de sono que a gente deveria ter, é uma ferramenta muito importante também para descanso, né, para recuperação e também na hora aí das dores, outras dores que surgem na hora do sono. O Anderson perguntou para a gente sobre o colchão ideal. Existe um colchão ideal para todo mundo? É caso a caso? Como é que é essa escolha? O colchão é outra questão muito importante, né? Aí, falando até sobre o sono nesse período de pandemia, que é uma coisa também que influencia muito, a questão da carga horária aí de sono de 8 horas, ela também não deve ser colocada como um padrão. O importante é que a gente durma e perceba que realmente aquele sono foi um sono que restabeleceu a nossa energia, né? Agora, a média da população está entre 7 e 8 horas de sono. Agora, 6 horas, tem gente que dorme 6 horas, tem 6 horas de sono, já acorda numa boa, mas também não pode ter aquele extremo. O cara, eu durmo 3, 4 horas, aí já é uma coisa mais complicada. Tem até que fazer uma reeducaçãozinha do sono. Mas a gente tem que respeitar muito, porque o sono é o momento que a gente relaxa, que a gente consegue repor nossas energias para o dia seguinte. E a questão também, que também eu vou só dar uma complementada aqui, a postura, para evitar dor nas costas, que a gente deve dormir, é de lado. Quem puder botar um travesseiro entre as pernas, porque durante o sono a gente vira muito, né? A gente muda muito de posição. Tem gente que às vezes dorme de um jeito, aí fala, pô, eu não me mexo quando eu durmo, eu deito naquela posição, acordo exatamente naquela posição. Impossível, porque senão é acordar cheio de escara pelo corpo, porque a pele precisa respirar, né? O nosso corpo está exercendo pressão ali sobre a pele. Então a gente muda, nem que seja o mínimo possível, mas a gente faz uns movimentozinhos para dar esse alívio aí no tecido. Só que de lado é a única posição que deitado, na verdade, é a única posição em todas, entre de pé, sentado, deitado de barriga para cima, deitado de barriga para baixo, a única posição que a gente não compromete a nossa coluna lombar é de lado, onde ela fica sem pressão, onde a ação da gravidade não incide, né, na lombar diretamente. E a questão do colchão ideal existe também. O que a gente tem que ter muito cuidado é que antigamente as lojas tinham uma categoria mais específica para os pesos corporais. O indicado é que a pessoa, quando vai comprar o colchão, ela peça um colchão semi-rígido, né? Que o colchão semi-rígido é o quê? Ele é uma densidade de acordo para o teu peso corporal. Aí as pessoas na loja de colchão entendem e elas vão perguntar qual é o teu peso, e aí vão ver na tabela um colchão semi-rígido de acordo com o teu peso. Mas o colchão de casal, minha mulher pesa 60, eu peso 80. Aí faz mais ou menos uma média e vê para ficar bom para todo mundo, entendeu? Mas é fundamental o colchão, porque tem gente que gosta de colchão, mas eu adoro colchão duro, mas prejudica. Adoro colchão mole, prejudica também. Eu ia te perguntar justamente isso, pensando justamente no nosso amigo Anderson, que eu conheço bem,
Ele é um rapaz assim um pouco encorpado, né? Grande, de grandes proporções. E a esposa dele é menorzinha, né? Então, como é que iria equalizar essa É, diferença entre uma pessoa muito grande, pesada, uma pessoa menorzinha? Mas você já respondeu. né? Isso, Ah, tem que ter esse equilíbrio aí. boa. Nós estamos com 10 minutos, a gente ainda tem muita pergunta. A live oficialmente ela termina com 1 hora. O tio Zuckerberg derruba a gente, não tem papo com ele. Então, para a gente tentar não passar muito do tempo, eu vou fazer uma última pergunta que eu acho bastante importante. E depois, se vocês tiverem outras dúvidas, a gente pode de repente marcar uma outra live com o Paulo. Ou também tem lá o Instagram da Fisioqualidade, vocês podem entrar lá, mandar as dúvidas para ele, vocês mandarem aqui para a gente no nosso Instagram que a gente manda para eles sem nenhum problema. Mas a última pergunta é em relação a quem trabalha em pé. Qual seria o melhor calçado? O calçado seria tênis, né? Para quem trabalha em pé e se for em pé parado, é complicado de até com tênis confortável, né? Mas o melhor calçado sempre é o tênis adequado, um tênis não precisa ser um tênis extremamente específico para, né? Mas um tênis confortável, leve para caminhada já é o suficiente. E agora também só complementando, que as pessoas que ficam nesse período também muito em pé, em casa, lavando louça, é importante também, dá para fazer uma adaptação de pegar um balde, botar o balde com a boca para baixo e alternar o pé. Entendeu? Uma hora fica com o pé direito, outra hora o pé esquerdo apoiado no balde, justamente para poder proporcionar uma retificação na coluna lombar e aliviar a tensão, o estresse da musculatura. Isso ajuda muito também. E principalmente também, né, o que você falou, o povo que trabalha andando para cima e para baixo, fica muito em tempo em pé, esse negócio de salto É. alto aí não dá certo, né? Em pé parado é complicado em todos os aspectos, mas se for em pé caminhando, mas em pé caminhando é difícil, né? A pessoa está trabalhando em pé caminhando, mas é bom até quem fica em pé dar uma andadinha um pouquinho, que o nosso corpo foi preparado para estar em movimento, né? Que a gente veio de uma fase aí, desde da evolução do homem, que era quadrúpede, aí passou a ser bípede, aí veio a evolução, revolução industrial, as atividades trabalhistas esse tempo todo sentado. Então, o nosso corpo, na verdade, não é preparado para isso, tem que estar em movimento o tempo todo. Ao invés de um balde, Paulo, pode ser um banquinho, pode ser qualquer coisa Pode que deixe um ser pouquinho mais alto. isso, exatamente, que deixe mais ou menos na altura do balde, né? Um balde virado assim. O balde é aquela coisa que todo mundo tem em casa, mas se tiver um banquinho, já alivia. A pessoa mesmo já vai perceber que, pô, que alívio. E também, outra coisa legal é que também não apoiar, vai ficar com apoio de uma perna só, mas não deixar o quadril cair. Manter o quadril ereto, que até faz uma contraçãozinha no glúteo para manter a pelve, né? O quadril alinhado, que aí favorece. Senão vai fugir de um problema e vai para o outro. Bom, pessoal, estamos faltando aqui 7 minutinhos para terminar a nossa live. Então, queria agradecer a presença do Paulo, a disponibilidade de passar esse tempo aqui com a gente, agradecer Eu a que agradeço presença aí. de todos vocês, as dúvidas que vocês mandaram, sensacional a participação de vocês. Essa live, para quem chegou no final ou para quem perdeu alguma parte, ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram pelas próximas 24 horas. E depois vai lá para o nosso canal do YouTube, para quem quiser dar aquela cutucada naquele amigo que tá todo errado, aquele parente, aquela tia que tá com dor, mande para ele, eles vão assistir esse vídeo e com certeza vão procurar o pessoal da Fisioqualidade, vão procurar o Paulo para resolver todos os problemas. E aí, Paulo, agora eu queria que você desse as suas últimas palavras aí pro pessoal, agradecer a presença, dar suas últimas dicas. Tá ótimo. Gostaria muito de agradecer a você mais uma vez pela iniciativa, né, pelo convite. Parabenizar aí pela live. E agradeço a todas as pessoas que participaram, que interagiram aí com a gente. Isso é muito bacana. E em relação ao trabalho, é isso. A gente focou nesse trabalho de momentâneo aí da pandemia, né, para tentar ajudar de alguma forma, né, com as informações que possam prevenir o desconforto e que todos pratiquem uma atividade física da melhor maneira possível, acompanhando, seguindo a orientação de algum profissional, mesmo em casa, se cuidando. E cuidados alimentares também, com alimentação leve, balanceada, ficar regrado, tentar minimizar o estresse, porque o estresse
Eu até brinco que o estresse só acaba quando a gente morre, porque enquanto a vida, há estresse. Seja maior ou menor, a gente está sempre envolvido. E é isso. E confio muito que essa fase aí que nós estamos passando de pura incerteza, acho que a única certeza que a gente tem é que, se Deus quiser, vamos sair mais fortes aí, conseguindo superar, né, as dificuldades melhor, porque realmente acho que isso daí deve ter algum sentido para a gente, porque alguma coisa de bom isso aí a gente vai levar como lição, né, dessa pandemia. Com certeza, nem que seja para o povo preparar um home office adequado para trabalhar, já está Exatamente, isso valendo a pena. aí. E vários outros aspectos aí, que o ser humano precisa evoluir ainda muita coisa, mas eu acho que vai mudar. Vai mudar bastante. A gente vai levar essa lição aí. Com certeza, com certeza. Bom, o pessoal tá pedindo outra live, então a gente vai conversar para marcar uma próxima data com mais dicas para vocês. Espero eu que não precise ser de home office, espero que possa ser, sei lá, dica para andar no BRT lotado, dica para pisar na areia da praia, enfim, coisas que a gente possa fazer em um outro momento, né, sem estar nessa condição de isolamento social. Mas a gente com certeza vai chamar o Paulo novamente para fazer mais uma live aqui com a gente. E queria agradecer mais uma Obrigado aí. vez a todos que estiveram com a gente, a Marcela, a Fernanda, a Giane, o Anderson, nosso amigo, o Leandro, Lisete, a Dani, que também estará aqui com a gente, a psicóloga. Enfim, a todos que estiveram com a gente Legal. aqui nesse finalzinho de tarde, iniciozinho de noite. Espero que o conteúdo tenha sido maravilhoso para vocês, que a gente possa ter tirado as dúvidas que vocês tenham. Não esqueçam de seguir a gente aqui no Instagram. Diversos outros profissionais ainda virão conversar com a gente, psicólogo, médico homeopata, o Anderson para dar dicas de fotografia para vocês que estão em casa, dar aquela, né, bombada lá no Instagram, umas dicas legais e tudo mais. E como a gente sempre vem falando no final das lives, e agora eu tenho uma modificação, né? Quem puder, fique em casa, né? Mantenha isolamento, lavem as mãos, passem álcool gel. E agora, por fim, depois dessa live eu aprendi também, se alonguem, sigam as dicas que o Paulo posta lá na Fisioqualidade. Não deixem de se alongar no início do dia, no final do dia. Cuidado com a cadeira, cuidado com o colchão. E vamos passar por mais essa da melhor forma possível. Espero vê-los depois que isso tudo acabar, em uma próxima oportunidade, uma próxima live. E por hoje é isso. Maravilha, Léo. Obrigado aí a todos que participaram. Obrigado aí por tudo. Obrigado, pessoal. Espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. E até uma próxima. Muito obrigado pela presença. E não se esqueçam, 24 horas aqui no Instagram. Depois vai lá pro nosso canal do YouTube. E aí é só copiar o link, mandar pro familiar, tia, mandar no grupo da família, dar aquela tucutucada, falar aquela dor que você sentia. Então, ó, esse cara aqui tá tirando as dúvidas. Pode mandar pro pessoal, que com certeza o conteúdo é bastante válido e ainda vai ajudar muita gente. Beleza? Então, até uma Maravilha. próxima. E aguardo vocês na semana que vem. Valeu, Beleza. Paulo. Abraço, Léo. Tchau, tchau, pessoal. Abração. Até a próxima.